Olá, você que está em casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta, que abre essa nova temporada de entrevistas, recebendo o médico sanitarista e secretário executivo da Saúde, doutor Daniel Beltrame. Seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta. Primeiramente, é um prazer ter o senhor aqui. A gente agradece por o senhor ter aceitado esse convite, né, e poder participar dessa conversa hoje. Meire, a honra é toda minha. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite do Câmara Aberta. Muito bom poder estar junto conversando. Tempos difíceis pedem cada vez mais conversa para que as pessoas possam tomar boas decisões com boas informações. Que bom que a gente pode conversar. Lembrando que a nossa equipe que está aqui nos acompanhando acompanhando com a gente essa gravação, todos estão usando máscaras. A gente está tentando preservar aqui o distanciamento, né, para preservar o nosso cuidado. Doutor, é um programa de 30 minutos. A gente pretende passear aqui por vários assuntos, vários temas, desde a sua chegada a João Pessoa, na Paraíba, a esse cuidado que o senhor teve com a informação, que foi o que nos trouxe aqui para esse programa hoje. Desde o dia 31 de março de 2020, quando o primeiro boletim epidemiológico foi divulgado pela imprensa, o senhor foi um dos primeiros rostos a aparecer na televisão paraibana, trazendo informação para quem estava em casa. Era um momento muito desafiador para todo mundo, né? E muito assustador também para quem estava em casa, inclusive. E aí a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: o que foi, então, mais desafiador enquanto médico sanitarista, representando o Estado, né, o poder público, passar essas informações? Veja, Meire, o mais desafiador para nós é que, como todos em casa, nós também estávamos lidando com uma questão desconhecida. Não havia ninguém que tivesse tido experiência em lidar com uma pandemia de uma doença que nós não tínhamos experiência. E isso exigiu de nós, então, muita humildade para todos os dias não parar de aprender. Aliás, essa foi uma coisa que a gente aprendeu. Se tem uma coisa que nós fazemos todos os dias às 7 horas da manhã é nos perguntar o que é que a gente ainda não sabe sobre Covid, para poder seguir ajudando as pessoas a tomar boas decisões, poder se cuidar. E, óbvio, tem o peso da responsabilidade também. Não tem espaço para erro, a gente tem que acertar. Qualquer imprecisão da nossa parte, isso afeta diretamente a vida das pessoas. E o fato de a gente ter tido uma preocupação de poder estar sempre em contato com as paraibanas e com os paraibanos. São mais de 30 inserções em veículos de comunicação ao longo de uma única semana, televisão, rádio, podcasts, para permitir que a gente pudesse estar em contato imediato de primeiro grau com as pessoas dentro desse novo normal que não é lado a lado. É à distância, mas podendo conversar com as pessoas. Isso, claro, foi muito desafiador, apesar da postura do secretário-geral do Medeiros, do governador João Azevedo e dessa secretaria, de preservar a questão de transparência absoluta, notícias difíceis serão dadas. Tinha um desafio de como levar essa mensagem para públicos diferentes, para impedir que as pessoas estivessem em casa, ansiosas, com medo, porque nesse momento difícil, a ansiedade e o medo também são inimigos da possibilidade de tomar boas decisões. É quando falta o ar também, né? Exatamente, por lidar com o desconhecido, né? E a gente ter a possibilidade das pessoas estarem tranquilas entendendo o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo e qual é a tarefa compartilhada entre todos nós. Vencer uma pandemia não é uma questão só de governo, não é só uma questão de Estado. É uma questão de decisão individual e pessoal. Aliás, a gente já aprendeu. É a decisão de todos e de cada um que, de fato, nos ajuda a avançar, protegendo o bem-estar e a vida das pessoas. Além da Covid, a gente está sofrendo também, tendo que enfrentar, na verdade, uma outra pandemia, epidemia, aliás, seria o termo, é o termo ideal, que é o da desinformação. Talvez hoje um pouco mais forte, mas se a gente for comparar com outros períodos, né, em que outras pandemias aconteceram também, a gente também sofreu com a desinformação, né, ou com a informação errada. Só que hoje essa informação, essa fake news, a notícia falsa, ela circula de forma muito acelerada. E aí, doutor, eu queria saber do senhor quais foram os erros que foram cometidos. A gente acertou muito, está tentando acertar todos os dias, mas eu digo o senhor que trabalha em conjunto com a imprensa, inclusive. Que erros foram cometidos no comecinho de tudo?
Olha, Meire, eu tenho uma sensação que a imprensa brasileira, que a imprensa paraibana nos seus mais diversos veículos, é uma imprensa consagrada, uma imprensa que tem memória, tem serviços prestados ao Estado historicamente. Ela não, muito pelo contrário, ela não cometeu erros, ela atuou como um agente sanitário importante, com foco na defesa da vida das pessoas. O nosso problema foi ter uma narrativa nacional que não estava comprometida com a proteção e com a defesa da vida. E quando a gente não faz isso, a gente confunde as pessoas, porque a pergunta ficaria assim: o problema que nós estamos enfrentando é sério ou não? A nossa saúde e a nossa vida estão ameaçadas ou não? Quando a gente criou uma confusão, uma não clareza a esse respeito, ficou mais difícil de alcançar a parte das pessoas. E talvez isso tenha atrasado a nossa possibilidade de entregar melhores resultados, de impedir que as pessoas adoecessem mais, morressem mais. E foi uma batalha entre os agentes sanitários estaduais, os agentes sanitários municipais e a imprensa em conjunto, no sentido de nós tentarmos utilizar os veículos para explicar para as pessoas: é sério, é um problema grave. Nós estamos perdendo um conjunto imenso de pessoas, são mais de 2.200.000 pessoas que perderam a vida no planeta Terra. Nós temos mais de 200.000 pessoas que perderam a vida no Brasil, mais de 4.000 paraibanos. Isso certamente, para as famílias que viveram isso de perto, isso não é uma coisa menor, isso não é uma brincadeira. E, infelizmente, a gente teve que ir ganhando o reforço da realidade, do que a gente ia vivendo no dia a dia, para poder alcançar a adesão das pessoas para compreender, olha, e com um gesto simples de escolher usar uma máscara, de poder adiar só um pouquinho a ida ao encontro dos amigos, um batizado, um aniversário, uma festa de casamento, adiar para que a gente possa proteger o que mais importa, que é o bem-estar e a vida das pessoas, para a gente poder estar junto com as pessoas no futuro de agora, de daqui a pouco. Conversando com alguns colegas de profissão, doutor Beltrame, eles disseram assim que sempre no final de todas as entrevistas que faziam com o senhor, vinha sempre uma mensagem para quem estava em casa assistindo. O senhor sempre se direcionava para a câmera, falava com o telespectador e mandava uma mensagem de muito conforto. O senhor se preparava para aquilo ali? O senhor sabia que aquelas pessoas estavam não só aflitas com um vírus desconhecido, mas com o desemprego, com os filhos em casa, sem escola? Isso passava pela cabeça do senhor naquele momento? Essa caminhada, Meire, foi um exercício pessoal para mim de elevar ao máximo nível uma coisa que eu chamo de genuíno interesse pelo outro. Que não é só ter uma predisposição, um altruísmo para se colocar no lugar do outro, mas é entender com clareza qual que é a dor do outro, né? As pessoas foram tiradas das suas zonas de conforto, que é a sua rotina, o seu dia a dia, o que ela escolheu fazer todos os dias. As pessoas foram tiradas da sua paz de espírito, porque viram o sofrimento humano a distância menor que um braço. E aí, eu costumo dizer o seguinte: saúde, ela é muito mais cuidado do que ciência, e cuidado é um gesto humano, não é matemática. Cuidado é a possibilidade de nós alcançarmos as pessoas mesmo estando distantes. E muitas vezes as pessoas precisam ser alcançadas com palavras, com estímulo, com afeto, para elas entenderem que elas não estão sozinhas, compreenderem que estamos todos juntos diante desse combate, dessa luta, e que a gente tem boas, excelentes chances de melhorar a nossa situação. Então, agora há um dilema, que no meu ponto de vista é um falso dilema. Não há dilema possível entre economia e saúde. Quando nós não temos o bem-estar das pessoas protegido, a economia será fatalmente afetada. A economia será gravemente abalada, como nós não estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o pilar sanitário, a defesa da vida, é o primeiro pilar. Se nós não formos muito bons fazendo isso como sociedade, como nação, a economia certamente sucumbirá. E aí, repito, estar preocupado com o que as pessoas estão sentindo, como elas estão sofrendo, é uma tarefa nossa também, para que a gente possa respeitar o primeiro componente do nosso voto quando nós assumimos a responsabilidade de ser profissionais de saúde, que é primeiro diminuir a dor, garantir a dignidade das pessoas,
garantir que elas tenham qualidade de vida mesmo quando nós estamos em um cenário tão difícil quanto esse. E acreditar na pandemia, acreditar no vírus, né? Porque se você, eu acho que tudo é uma cadeia que acabou se formando, né? Se você quer preservar a saúde das pessoas, que vem em primeiro lugar, para poder manter a economia, né? Porque se as pessoas têm saúde, se a gente preserva essas pessoas, elas vão conseguir voltar a trabalhar. O maior medo que eu tive foi quando eu vi o que a Covid-19 fez na Europa, mas considerando que a Europa é o berço da boa educação, do maior alcance de educação para a imensa maioria das pessoas, é uma população que tem uma quantidade de anos de escola muito superior à nossa. E mesmo assim foi muito difícil. A hora que eu olhei aquela situação, eu falei o seguinte: nossa, imagine, a hora que a Covid chegar no Brasil, um país continental, que tem uma desigualdade socioeconômica brutal, é um abismo de desigualdade, com as pessoas não tendo tido oportunidade de ter paz nem para saber se vai jantar, se vai almoçar. Hoje vai ter almoço? Hoje vai ser angu, ou vai ser só arroz, ou vai ser só feijão? Uma pessoa que está nessa situação, você imagina eu trazer mais um cenário desse, dizer para ela assim: olha, use máscara. Em alguns momentos, quando eu estava conversando com as pessoas, eu era tomado mesmo também por dor e desespero, porque me vinha imediatamente essa coisa na cabeça: olha, por favor, use máscara. Eu falei: mas como que essa pessoa vai acessar uma máscara? Isso, inclusive, foi assunto nosso com o governador, no sentido de: olha, nós vamos ter que fazer alguma coisa, no sentido de permitir que as pessoas tenham acesso à máscara. E aí a gente viabilizou 4 milhões de máscaras, inclusive porque as pessoas precisavam receber o auxílio emergencial, que foi decisivo para atenuar isso. As pessoas precisam primeiro poder comer, ter segurança alimentar, para aí elas começarem a ter condição de pensar em: agora acho que eu vou poder me cuidar. Então 4 milhões de máscaras que foram para as filas da Caixa Econômica Federal, que foram dentro das comunidades. Tornou obrigatório, né? Foi Exato, decretado. as pessoas precisavam andar de máscara nas ruas porque tinha um decreto sanitário. Então veja, é uma situação muito difícil. Problemas difíceis, Miri, não admitem soluções simples. Soluções precisam ser robustas. Tentar simplificar isso, num cenário como esse, custa vidas. E é exatamente isso que a gente não negocia. Acho que quando eu conversei com vocês e converso com vários membros da imprensa, para nós todo dia é segunda-feira às 7 horas da manhã, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. A gente não tergiversa, a gente não negocia com isso. E, ao mesmo tempo, precisamos fazer isso com a dignidade de respeito ao outro. Respeitar o contraditório é fundamental. Eu quero ouvir alguém que fala assim para mim: eu não acredito em vacina, isso é só uma gripezinha. Porque se eu tiver afetividade, genuíno interesse e amor por esta pessoa, eu serei capaz de estender o braço a ela e começar um processo de transformação conjunto. Olha, é possível você entender isso sobre um outro ponto de vista, né? Então, a gente não precisa viver um fla-flu, uma disputa, porque somos todos brasileiros, somos todos paraibanas e paraibanos, e estamos juntos dentro desse cenário. E aqui está em jogo o bem-estar e a vida das pessoas. A gente precisa poder entender isso junto, somar esforços e sair disso como um Estado mais forte, um Estado mais próspero, como um país mais forte, mais próspero, que vai aprender muito com essa pandemia. E esses aprendizados vão influenciar quem nós seremos nos próximos 20 anos. Eu vou fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais Câmara Aberta. O coronavírus é uma coisa que é muito feia. Ela pode fazer muitas gripes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho. Quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola. Depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais pro colégio presencial. Eu fiquei triste por isso, mas é pro meu bem, pra não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa. Aí esse ano tá praticamente a mesma coisa.
Essa doença é muito forte e pode matar várias pessoas. Quando o coronavírus acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. Mas quando passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu chegava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. O Câmara Aberta está de volta hoje recebendo, conversando com o médico sanitarista e secretário executivo da Saúde, Dr. Daniel Beltrame. Só lembrando, essa conversa está acontecendo aqui na Secretaria de Estado da Saúde, claro, porque nós estamos respeitando as questões sanitárias e não acontecendo lá no nosso estúdio, como você estava acostumado a acompanhar. A gente começou o bloco passado conversou no bloco passado sobre a questão da desinformação, o começo de tudo, né? O que é esse vírus, que vírus é esse, a sua relação, doutor, com a imprensa, com o paraibano. E aí a gente vai dedicar esse bloco a conhecer um pouco mais quem é o doutor Beltrame fora da Secretaria de Estado da Saúde, as suas relações aqui em João Pessoa, a sua chegada até essa cidade. Eu conheço o senhor muito pouco, mas sei que nasceu em São Paulo e que está aqui há 17 meses, não é isso? Mas um fato me chamou muita atenção, ouvindo uma conversa nos bastidores. A minha produção me passou a conversa do senhor, que teve com o senhor, né, anteriormente. E o senhor dizendo que quando foi chamado para vir a Paraíba, nos momentos que o senhor pensou em recusar, alguma coisa acontecia que o senhor tomou aquilo como um chamado, como se soubesse que algo grandioso ou algum dever estaria por vir, que o senhor teria que enfrentar. Isso aconteceu realmente? Assim, você já conhecia a Paraíba quando esteve no Ministério da Saúde, né? Então já mantinha esse contato com a Paraíba. Mas foi exatamente assim mesmo? O senhor sentia que tinha que vir para a Paraíba? Olha, Meire, veja, eu estava com a minha vida, né, organizada em São Paulo, com a minha família, meus pais, enfim, meu mundo estava todo organizado lá. Eu trabalhei no Brasil inteiro, eu me obriguei como médico sanitarista interessado em ajudar o SUS a avançar, a conhecer o meu país, para poder de fato ajudar. Mas quando você recebe um convite desse, isso implica dedicação exclusiva, você precisa estar no local, fazer um mergulho nessa realidade, né? E como eu faria isso? Eu sou casado, eu tenho filhos, né? Isso tudo pesa. Mas todas as vezes que me passava a ideia de que, olha, não vai ser possível, eu lamento, eu vou ter que ficar, eu sentia um desconforto físico. Não era só uma sensação. Eu não sei nem explicar o que significa isso. Mas hoje eu consigo interpretar. Isso me parecia uma sinalização, uma espécie de chamado mesmo. Claro que eu não tenho bola de cristal, eu também não sou vidente, eu só tinha esta sensação. Eu costumo respeitar essas coisas, né? A medicina e a saúde não é um ato só de exatidão e ciência. Até porque a gente tem que ser especialista em gente, né? E você precisa poder respeitar essas coisas. Sentimento, quociente emocional. O universo, né? Exato. Que tá conspirando. Houve um certo momento que eu precisei tomar uma decisão respeitando isso também. Eu falei assim, olha, tem alguma coisa que está me chamando, eu preciso cumprir essa missão, esse chamado que está sendo feito. Eu só consegui compreender com clareza o que significava isso quando o ano de 2020 começou, e aí eu tive ideia do que é, que tarefa era essa, né? E hoje eu sou muito grato a Deus e também a um certo senso de percepção que eu tive no passado. Eu certamente, nesse momento, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria em paz, eu não teria me perdoado se eu tivesse decidido em contrário. A gente aqui agradece. O senhor é apaixonado pela profissão, é filho de médica, não é isso? Que trabalha em São Paulo, está na linha de frente, inclusive o senhor falou, né, desde o início dessa pandemia. E é um defensor da saúde pública, do SUS, do Sistema Único de Saúde. O que para a gente, nesse momento de pandemia, até anterior a ela também, é muito bom ouvir de alguém que a gente confia, num momento desse, defender o nosso Sistema Único de Saúde, né, doutor? Dá confiança para a gente. Meire, olha, eu sou inspirado por um profissional de saúde que é uma médica, uma mulher,
que é uma médica que começou a sua carreira lá no final da década de 70. Dá para imaginar o que é uma mulher brasileira no final da década de 70, uma mulher autônoma, altruísta, que sempre amou essa profissão, que sempre amou o SUS. Minha mãe trabalhou a vida inteira no Sistema Único de Saúde de São Paulo, na periferia de São Paulo. Só foi para o centro expandido, para grandes hospitais, da metade da carreira para frente. Ela fez o trabalho dela nas franjas de São Paulo. E eu pude acompanhar isso muito de perto. A minha mãe também sempre fez questão que eu tivesse compreendendo com muita clareza o que é o mundo em que vivemos. Eu sou o primeiro paulistano de uma família de mineiros. E não tem como você não se apaixonar por isso. Você vê uma profissional apaixonada pelo que faz. E aí aconteceu uma outra situação que eu quando concluí a minha graduação, eu sempre fui um apaixonado por cuidado, pela clínica, por estar com as pessoas. Eu atuei 10 anos com urgência e emergência, cuidando de pacientes em sala vermelha, em terapia intensiva. Mas eu sentia também uma questão que o SUS, ele é o encontro do profissional de saúde com o paciente, mas ele também é um contexto de sociedade. É o maior sistema de saúde do mundo. Mais de 213 milhões de pessoas que vão ser cuidadas do momento da vacina, que é uma coisa identitária do brasileiro no mundo. O brasileiro, ele tem esse direito. Ele vai tomar 19 vacinas de um calendário ao longo da vida e até 24 a depender da sua situação de saúde. Mas cuidar da vacina até o momento do transplante, uma pessoa que tem um agravo gravíssimo como esse, ela também pode contar com um sistema que vai permitir que ela tenha acesso a isso, vai cuidar do corpo, da alma, do espírito. Então, nesse contexto, essa situação inspiracional, esse chamado que o SUS me fez, eu precisei também fazer uma opção. Olha, eu vou me preparar para ser uma pessoa que vai ajudar o sistema a acontecer com o potencial que ele tem. O que está escrito na Constituição de 88 é um caminho, é uma trilha possível para fazer o Brasil ser uma grande nação. Hoje, mais do que nunca, está todo mundo entendendo qual é mesmo o papel da saúde na vida das pessoas. A pandemia vem deixar para nós uma lição. A gente abandonou um pouco essa lógica da importância do autocuidado. Eu não entrego a ninguém a responsabilidade do meu cuidado. Eu preciso ser muito autônomo nisso, eu preciso estar muito seguro de como fazer isso. Na interface com os serviços dos profissionais de saúde, eu aprendo coisas para eu poder usar no meu autocuidado. Então, e com isso, a gente também, obviamente, começa a entender com mais clareza qual é o papel do SUS nas nossas vidas e a importância de cada brasileira e de cada brasileiro no sentido de proteger o SUS como um valor de cidadania, um valor civilizatório. E não depende só do governo que está no momento, não depende só da legislatura que está no momento. Isso é um dever de cidadania. A pandemia, doutor Beltrame, mudou a vida de todo mundo, né? De muita gente, assim. A do senhor, claro, não foi diferente, só que essa mudança ela veio acompanhada de um dever também. E aí a gente quer saber, né? O senhor é médico 24 horas, é secretário 24 horas, ou dá para tirar a máscara no final do dia, dar aquela respirada, ligar um som, ouvir uma música, sei lá, se sentir acolhido em casa com a família também, ou resolver sair de casa sozinho, para pensar um pouco ou não. O senhor não tem conseguido se desligar, assim? O meu contexto até aqui foi um contexto de revolução. Minha vida foi completamente modificada. Minha família ficou em São Paulo nesses 17 meses. A família do senhor não o acompanhou, não está aqui? Minha família está fazendo a transição neste exato momento. Neste exato momento que a minha família começou, meus filhos estão matriculados em escola. Então, deixa eu entender, o senhor está na Paraíba há 17 meses, isolado, né? Porque ninguém está viajando, ninguém está saindo de um estado para o outro, o senhor está sem ver seus filhos e sua esposa, fisicamente. Nesse intervalo eu fiz menos de uma dezena de contatos com eles, tranquilamente, em função de obrigações que eu tinha, inclusive, às vezes até legais com as crianças, enfim. Então eu tive muito pouco contato. Eu estou na casa do meu sogro e da minha sogra aqui em João Pessoa, que me acolheram, estão morando na Paraíba há mais de 16 anos, né? Me acolheram muito amavelmente, sou muito grato a eles por isso. Mas, óbvio, eu não tenho contato com a minha família, então, assim, eu precisei me adaptar nesse contexto também, né? E é um aprendizado, acho que, assim, isso também me ajudou a compreender e sentir um pouco das dificuldades que muitas das paraibanas e paraibanos sentiram. Isso é muito, muito educativo, isso me ajudou a me preparar
também, ao vivenciar isso, quer dizer, não ter o ombro, não ter o afago, não ter o boa noite, o abraço do filho e da filha, estar perto da minha esposa, que é médica também, é uma grande parceira, é um exemplo para mim. Minha esposa é uma mulher altruísta, é uma mulher guerreira, que topa qualquer desafio. É muito difícil andar comigo pela vida, porque eu vou tomando algumas decisões que afetam a vida das outras pessoas. É claro que eu vou fazendo isso em conjunto, em decisão coletiva, mas as pessoas compreendem o que faz as outras pessoas felizes e a minha esposa me apoia nisso, né? Ela percebeu claramente o quanto foi difícil para mim, aqueles momentos que eu estava me resvalando e não, eu vou ficar aqui em São Paulo com vocês. Até a gente ter uma conversa, ela falou assim, isso vai te fazer também extremamente infeliz. Eu sei que você quer ir, então vai. Não é fácil para uma pessoa tomar essa decisão. Então eu sou grato pela vida por ela, por isso. E agora, graças a Deus, a gente está fazendo essa transição, estará todo mundo junto aqui. Isso vai, obviamente, fazer bem para o meu espírito, para a minha saúde mental, poder estar junto. Que bom, doutor. O senhor é um piloto de avião frustrado, ainda bem, né? Ainda bem que não se tornou piloto de avião. Eu tô aqui com o meu roteiro, tenho várias perguntas para fazer para o senhor, mas essa me chamou a atenção porque o senhor está falando justamente que tomou decisões ao longo da vida que foram muito difíceis e que afetou algumas pessoas, inclusive sua mulher. Essa talvez tenha sido uma ou não? Foi muito cedo ainda na vida? Essa certamente é. Sabe por quê? Porque as paixões são coisas inexplicáveis, né? Eu tenho uma paixão por aviação que é um negócio... por exemplo, eu fico feliz no dia que eu tenho que fazer alguma coisa no Castro Pinto, buscar alguém. O fato de ver o avião na pista já... Eu fiz uma aproximação técnica com a aviação, eu completei toda a formação teórica na época que era o Departamento de Aviação Civil. Eu não completei a carreira porque eu estava numa fase de transição da minha vida, eu tinha uma paixão pela medicina também, pela saúde, claro que ela ganhou. E a formação de piloto é uma formação muito cara, então eu não tinha condição de prosseguir, de prosperar. Mas quem sabe o que a vida vai nos reservar e eu possa depois para frente. Quem sabe. O que o senhor está lendo hoje, além de as pandemias no mundo, né? Eu imagino que o senhor esteja lendo. Eu preciso fazer isso, quer dizer assim, a gente buscar resgatar historicamente o que a humanidade já vivenciou em termos de pandemia. As relações que mudaram. Lógico, essa não é a primeira, quer dizer, e não é só a ciência vivendo a pandemia, as pessoas no passado. No começo do século XX teve uma gripe espanhola, mas houve outras, peste, não é? E é importante a gente entender como é que a humanidade experimentou aquilo no passado. Isso nos ajuda a tomar boas decisões agora, nesse momento. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu também sou aluno de um programa de doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Então, como eu tenho compromisso assumido, eu estou precisando muito ler e estar focado no meu doutorado, senão eu não entrego o que eu preciso entregar. Mas, normalmente, quando eu consigo... Eu gosto muito de biografias de pessoas interessantes, sabe? Pessoas que, de fato, precisaram, em certos momentos, assumir responsabilidades, mas quando está tudo, a maré está totalmente em desfavor delas. Então, eu costumo acompanhar, assim, as últimas que eu tive mais contato, a Hillary Clinton. Imagina uma mulher nos Estados Unidos recebendo uma indicação para ser presidente dos Estados Unidos, num dos grandes partidos. O presidente Obama me chama muito a atenção também, o primeiro negro que consegue chegar à presidência da República de um país que tem um racismo estrutural, uma misoginia estrutural. E que tem um olhar voltado para a gente, né? Ele tem esse olhar muito voltado em absoluto, conhece o mundo, conhece o continente americano. A gente precisa poder aprender com gente que vive situações extremamente desafiadoras. Isso também nos prepara a compreender que o que chega de desafio para nós é o que também chega para muitas pessoas. Mas eu tenho duas coisas que eu não posso deixar de fazer nesse programa. A primeira delas é chamar uns vídeos que a gente pediu de uns colegas nossos, assim, colegas de profissão, repórteres, apresentadores, que estão com o senhor desde o início dessa pandemia, com esse papel importante, desafiador, que é o de noticiar. Mais do que isso, dar a notícia certa, com credibilidade, que passe confiança para o telespectador. E aí, a nossa produção se encarregou disso, eu acompanhei também, de conversar com esses colegas, né? E pedir para que eles gravassem esses vídeos, dizendo como é que foi o início dessa relação com o senhor, a contribuição que o senhor tem dado. E algumas coisas me chamaram a atenção, mas primeiro a gente vai acompanhar, depois a gente fala sobre isso, tá bom?
Desde o início da pandemia da Covid-19, eu tenho conversado bastante com o Dr. Daniel Beltrame, que tem sido sempre muito solícito, né? Que tem demonstrado uma disposição imensa de nos auxiliar a fazer a boa informação circular, né? Tem nos ajudado a tirar as dúvidas das pessoas, as nossas dúvidas. Essa ponte que ele tem feito muito bem entre a Secretaria de Saúde e os veículos de comunicação é extremamente necessária, principalmente porque existe uma rede de desinformação atuando. Então, quando a gente encontra uma pessoa como o Dr. Daniel Beltrame, que além de médico é um grande comunicador e consegue passar essa informação de maneira clara e segura, com firmeza, para que todas as pessoas sintam segurança naquilo que ele está falando, é bom demais. A gente tem uma voz oficial de alguém que sabe das coisas e que procura entender mais aquilo que está gerando tanta dúvida para todo mundo e consegue passar essa informação de uma forma tão clara, tão simples. Ele facilita para que a gente tenha uma compreensão perfeita e ampla daquilo que está acontecendo. A gente consegue ter nele dados seguros, a gente tem na pessoa dele uma imagem segura também, forte, ética, transparente e verdadeira, acima de qualquer coisa. Ele consegue conversar com o nosso telespectador de uma forma que prende o telespectador, que é muito interessante para a gente também, porque assim o telespectador fica mais tempo com a gente e acompanha mais nossas notícias. Daniel Beltrame foi uma pessoa extremamente importante aqui na Paraíba durante esse período de pandemia. Foi, está sendo e ainda será muito importante, porque o nosso trabalho enquanto imprensa muitas vezes é tranquilizar a população, outras vezes é alertar, e esse trabalho em conjunto entre a imprensa e a fonte segura é fundamental. A gente viu aí da importância, a contribuição que o senhor deu para esses profissionais que estão desde o início dessa pandemia. Foi muito desafiador, a gente falou isso desde o início do programa, né, doutor Beltrame? Mas o que me chama a atenção é que todos eles chamaram também a atenção para essa coisa humana do senhor, esse tratar do senhor com o telespectador, essa linguagem pouco técnica, talvez, que tenha chamado muita atenção, essa conversa que o senhor tem feito diretamente com o telespectador. O Ítalo, que é o repórter, disse que no final de cada entrevista, o senhor sempre passava essa mensagem para o telespectador e ficava muito à vontade com isso. Isso foi acontecendo? O senhor se sentiu à vontade para isso? Foi a pandemia que lhe chamou a atenção, que lhe sensibilizou a esse ponto? Olha, Miri, primeiro uma questão que precisa ficar assim, preciso muito ressaltar. Eu encontrei na imprensa paraibana uma parceria, no meu ponto de vista, decisiva. Acho que a gente conseguiu juntos, nos mais diversos veículos, encontrar um jeito de fazer uma tradução do que a gente estava vivendo, sempre muito compartilhada, né? Então, a imprensa, os jornalistas. Muito interessante, um encontro de experiência de jornalistas com mais tempo, com jornalistas mais jovens. O senhor já tinha tido essa experiência antes? Nunca, imagina, foi a primeira vez. E isso que me chamou muito a atenção, esse tempero, essa possibilidade de fazer e construir junto. Eu encontrei muita abertura para... Uma pessoa tímida, né? Porque o senhor disse que é uma pessoa tímida. Eu sou muito introspecto, meu círculo de convivência é um círculo pequeno. Mas, de alguma forma, até eles mesmos me fazendo um feedback, eu fui desenvolvendo ao longo da vida também alguma habilidade comunicacional e precisei fazer isso porque aquela questão que eu falei, quando as portas de um consultório de atendimento se fecham, tem dois seres humanos, ou um profissional de saúde e uma família, e você precisa poder alcançar as pessoas. Não é só segurar o estetoscópio, não é só percutir, não é só pedir um exame. Ali é uma relação, acima de tudo, uma relação humana. Então, eu também me coloquei na seguinte condição, Meire, de quando eu olhava para a câmera, eu me relembrava de tudo que eu já fiz, de cuidado, de comunicação com as pessoas, né? Era como se o senhor estivesse falando com aquela pessoa mesmo. Exatamente, por um gesto de cuidado, assim, como eu vou cuidar dessa pessoa por meio da televisão, no contato com ela em casa. Que é o que as pessoas precisavam naquele momento, não tenho dúvida nenhuma. Continuam precisando, a gente precisa poder continuar fazendo. Não é essa situação de pandemia, não é os mais fortes sobreviverão. Não, não. Os mais vulneráveis e os mais frágeis serão cuidados, sobreviverão e estarão bem também. É nossa responsabilidade fazer isso com as pessoas. E a imprensa foi um veículo muito importante ao nos permitir fazer isso.
O senhor, quando não está na televisão, na TV Paraibana, o senhor está nas suas redes sociais, que inclusive o senhor abriu, não era muito de usar, já tinha adiantado para a gente, né? Não gostava muito dessas redes, mas acabou usando ela a seu favor e a favor da população, né? Criando, inclusive, o Saúde Sem Fronteiras, que vem com essa proposta, né, de informar, acho que todo fim de semana, né, sobre as últimas notícias, os últimos fatos. Passar um serviço também para a população, é isso. Então, quem não estiver acompanhando o senhor na TV, está lá no Instagram. É isso, olha, eu não era um fã e nem utilizava redes sociais, eu estava, mas de uma maneira absolutamente pequena e tímida. Só que aí eu entendi, a gente vive num mundo em que comunicação está na palma das mãos, né? A inclusão digital é um processo cada vez maior. E aí me veio a ideia do Saúde Sem Fronteiras, exatamente para a gente quebrar as fronteiras que existem entre não só a comunicação formal, mas entre os profissionais de saúde, entre as pessoas que estão fazendo gestão do SUS e as pessoas que estão em casa. Então essa iniciativa é esta ideia. E fazer os finais de semana também tem um objetivo, é permitir que as pessoas, sempre é domingo a postagem, para as pessoas comecem a semana podendo entender com mais clareza o que aconteceu na semana que passou, se preparar para a semana que está começando, mas se preparar também com uma possibilidade de estar se sentindo cuidada, estar se sentindo bem. Então, você que está conosco aqui, pode nos acompanhar no Saúde Sem Fronteiras, os meus perfis pessoais no Facebook e no Instagram também estão absolutamente abertos, ali a gente conversa, tira dúvida, essa possibilidade de a gente estar com todo mundo ao mesmo tempo, sem estar do lado. Eu queria encerrar falando que o senhor, de fato, criou um laço com o paraibano, um laço de muito afeto. Eu, enquanto telespectadora também, enquanto estive em casa, trabalhando em casa, ligando a TV todos os dias para me informar, era o senhor que estava lá e eu acabei criando uma segurança que o senhor conseguia passar para a gente muito grande. E aí, eu ouvi uma fala do senhor que dizia o seguinte, que não via a hora de poder convidar os paraibanos a voltarem a se abraçar. Claro, a gente não vai poder fazer esse convite agora. Mas eu queria que o senhor encerrasse o programa da gente com alguma mensagem, resumindo tudo isso que o senhor viveu até hoje. A gente está aí, a vacina chegou, há uma esperança. Eu tenho uma filha de 8 anos que já entendeu isso em casa, que chorou quando viu a primeira vacina, a gente se emocionou junto. Não queria chorar nesse programa, porque, de fato, é um momento delicado, nunca pensei passar por isso, estar aqui hoje com o senhor conversando sobre tudo isso. Mas eu queria encerrar o programa com uma mensagem sua, doutor Beltrame, e que fosse para essas pessoas que estão assistindo a gente agora, que pudesse confortá-las e fazê-las acreditar que esse ano há esperança, assim, que ele comece devagar, mas que ele comece devagar com boas notícias, entendeu? Meire, quero falar com você, com todo mundo que está dentro de casa, primeiro para dizer muito obrigado, a imensa gratidão por vocês, paraibanas e paraibanos. Eu primeiro fui recebido e recebi muito afeto de todos vocês. Nunca recebi tanto afeto em toda a minha vida e vocês não tenho certeza absoluta disso, que isso foi muito importante para mim, foi terapêutico para mim. Isso me deu força, me deu condição de me curar, de me recuperar nos momentos difíceis e permitir que a gente seguisse em frente. Então, saibam que vocês também têm um papel muito importante para nós que estamos aqui. Nós recebemos esse afeto, essa confiança, e não vamos parar um minuto de trabalhar para proteger a vida de todas e todos vocês. Entenda, nós estamos cada vez mais perto desse abraço, estamos mais perto do que nunca. E agora a gente precisa seguir juntos, com muito afeto, com muita tranquilidade, dentro dessa tarefa, para seguir vencendo esses dias difíceis, dias melhores virão. A gente precisa continuar juntos porque 2021 pode e será melhor do que 2020. Vamos juntos, fiquem em paz, fiquem bem e vamos ficar em contato. Nós temos tarefas pela frente ainda, mas juntos eu tenho certeza que elas serão superadas. Obrigada, tá? Mais uma vez. Meire, eu que agradeço. Que Deus possa abençoar todos nós hoje e sempre. É isso, o Câmara Aberta fica por aqui, você já sabe, se quiser rever esse programa, aliás, se você quiser rever ou se você não viu, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Câmara JP. A gente também está nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Lá você pode acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal de João Pessoa. Semana que vem eu estou de volta com mais conversa. Até lá.